Querido irmão, querida irmã, convido você a pegar carona comigo neste 12º domingo do tempo comum e juntos mergulharmos brevemente na bela, forte e atual palavra de Deus de hoje, que tem muito a nos dizer e toca temas que não são só de natureza religiosa, mas são profundamente humanos, práticos e muito ligados à vida, à trajetória de todos nós. São duas perspectivas hoje que a palavra de Deus nos convida a contemplar. A primeira é o amor imenso de Deus por nós, que se concretiza na sua presença na nossa vida. Deus participa da nossa vida, da nossa história. Deus está conosco e vive conosco o nosso dia a dia, a nossa rotina, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Nós não caminhamos sozinhos neste mundo. Caminhamos sustentados pela presença de um Deus que nos ama e que se faz presença viva na nossa história. Um aspecto que hoje a palavra nos convida a perceber é justamente como que o amor de Deus na nossa vida se concretiza em presença e em proteção. Deus nos protege. Deus luta ao nosso lado naqueles momentos de dificuldade, especialmente quando nós somos perseguidos, injustiçados. A segunda perspectiva é a da maldade humana. É observar que no mundo existem pessoas boas e menos boas. E existe muita gente que ajuda, estende a mão ao outro, muita gente que está pronta a fazer o bem ao próximo, mas também existem aqueles que, no sentido contrário, estão sempre prontos para julgar, estão sempre prontos para criticar, ficam ali olhando para ver o outro errar e poder usar aquele erro para destruir o outro. Isso fica muito claro hoje nas leituras. E o grande convite de Deus a nós é não ter medo, não desanimar, não esmorecer, mesmo diante desse contexto de perseguição, de gente que quer nos prejudicar. A primeira leitura justamente vem do profeta Jeremias e ele apresenta essa postura dos outros em relação a uma pessoa, né? Ele diz: ficam prestando atenção em mim, loucos para encontrar um erro e destruir. E aí o profeta traz a grande lição que nós precisamos aprender. Quando acontece uma situação como essa, de quererem nos prejudicar, nós não precisamos nos rebelar. Também não precisamos traçar planos de vingança em relação ao outro, muito menos nós podemos responder na mesma moeda. Nós devemos reagir com serenidade. Saber que o mal existe, que entrou no mundo pelo mau uso da liberdade humana e que há tantos que buscam então nos destruir, mas que Deus está conosco. Deus não ajuda os que tentam destruir o outro. Deus não está ao lado dos que falam mal, dos que destroem, dos que querem dedicar a sua vida a fazer o mal ao outro. Deus está do nosso lado, dos que praticam o bem, inclusive aceitando as injustiças com serenidade. Então, tenhamos essa sabedoria, não responder na mesma moeda aos que tentam nos prejudicar. Acolher com serenidade as dificuldades que surgem nesse campo, redobrar a confiança em Deus e deixar nas mãos de Deus. Afinal, Deus é também justo e Deus fará a justiça. Então, esses que praticam o mal, esses que vivem querendo puxar o tapete do outro, vivem fazendo críticas, vão aqui, vão ali de fofoquinha para prejudicar o outro, seja no ambiente de trabalho, na família, na comunidade cristã, na vida política e social, onde quer que seja.
responderão diante de Deus. Terão que prestar contas a Deus do mal que praticam. Terão que prestar contas a Deus da destruição que tentam operar em relação ao outro. Da nossa parte, acolhemos sabendo que a dificuldade existe, mas Deus nos chama a confiar nele. Na segunda leitura, nós temos a realidade do pecado como tema. Esse é sempre um tema delicado. O pecado é uma ruptura. O pecado é justamente quebrar essa ligação que nos une a Deus e que nos une ao irmão. Ou porque viramos as costas a Deus, não queremos saber o que Deus nos diz, o que Deus nos pede, o que Deus nos chama a viver, e simplesmente tocamos por conta, ouvindo no lugar de Deus o nosso próprio egoísmo, o nosso orgulho, os nossos prazeres momentâneos. E o pecado é uma ruptura também com o outro, porque é o mal que se pratica contra o outro, e isso fere a fraternidade que deve existir entre nós e cada próximo. O autor sagrado então nos diz que o pecado entrou no mundo lá com Adão, com os nossos primeiros pais, que justamente tomaram a decisão de viver uma vida contrária ao desígnio de Deus sobre a humanidade. Isso gerou consequências enormes de sofrimento, de dor, de separação de Deus, de fragmentação na humanidade, mas que a grande notícia é: Jesus veio ao mundo para vencer o pecado. E aqui a gente chega numa constatação muito interessante junto com a palavra de Deus. É claro que foi péssimo que o pecado tenha surgido, péssimo que o pecado tenha entrado no mundo, mas muito maior é o bem que Jesus trouxe. Tem até uma expressão que é usada na noite da Páscoa que diz: ó feliz culpa de Adão. Claro que não é um elogio ao pecado de Adão, evidente, nenhum pecado merece elogio, mas é uma constatação de que o pecado veio e trouxe males enormes, continua trazendo cada vez que a gente peca, mas o fato de ter surgido o pecado também fez nascer a necessidade da salvação que Jesus veio operar, e a salvação que Jesus opera é infinitamente mais potente do que a força do pecado. Por isso, feliz culpa. E hoje o autor sagrado constata que muito maior do que os males que o pecado trouxe é a beleza daquilo que Jesus trouxe. No Evangelho, então, Jesus dialoga com os seus apóstolos, seus colaboradores mais diretos, e retoma o tema de Jeremias da primeira leitura, justamente para dizer que existem pessoas, e não são poucas, infelizmente, que vão praticar o mal contra nós. Algumas, inclusive, chegando ao ponto de querer nos destruir, não apenas moralmente, mas também fisicamente, literalmente. Basta olhar a nossa sociedade hoje, de guerra, de morte, de ódio, de violência contra a mulher, de violência e ódio em tantas expressões da vida social. Jesus se referia justamente a essa temática. Mas Jesus diz 2 vezes no breve trecho do discurso de hoje: não tenham medo. Não tenham medo. Jesus nos convida a uma atitude de constante coragem, mesmo diante dessa realidade dos que querem nos destruir. Por quê? Porque a nossa segurança está em Deus. Porque a nossa confiança deve ser de que muito mais pode Deus fazer de bem por nós do que de mal podem fazer os que tentam nos destruir. É muito mais o que Deus tem guardado para nós do que aquilo que os maus podem levar de nós. Então Jesus diz: não tenham medo. Não tenham medo dos que querem destruir vocês, não tenham medo dos ataques, das injúrias, até mesmo da violência. Não tenham medo. Tenham medo de outro aspecto, do que pode destruir a alma e não o corpo. E aqui Jesus nos coloca num exame de consciência importante. Nós nos preocupamos muito com a nossa segurança física, com o cuidado da nossa vida, do nosso corpo. Está correto, não é problema. O problema é
em nome do cuidado com a vida física, com o corpo, a gente negligenciar o cuidado com a vida espiritual, com aquilo que está dentro de nós, que é muito mais importante do que o aspecto externo. E aí Jesus nos chama a contemplar a finitude da vida física e a implicação que essa realidade traz. Ok, cuidamos do corpo, da saúde física, ótimo, devemos. Mas e aquele cuidado com a essência? O corpo físico, mesmo dos que se cuidam muito bem, morrerá, perecerá. E depois que o corpo físico perecer, o que sobra? Sobra a essência da pessoa, sobra a alma, o espírito. Por essa razão, Jesus nos convida hoje a um cuidado muito grande com a nossa vida espiritual, ou seja, a união com Deus, a vida de oração, o amor ao próximo, que é o mais importante sempre. O amor ao outro vale mais do que todas as orações somadas. O que mais Deus espera de nós é o amor ao outro. Então, ter esse cuidado de amar a Deus, amar o próximo, na máxima intensidade que nós pudermos e cultivar a nossa amizade com o Senhor, aqui sim nós estamos cuidando da nossa vida de forma integral, do corpo e do espírito. Jesus ainda diz que nada acontece no mundo por acaso. Nada acontece no mundo sem o consentimento de Deus. E ele usa uma expressão famosa: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ou seja, Deus nos conhece. Nós não somos um número para Deus, uma estatística. Nós não somos 1 em 7 ou 8 bilhões. Não. Deus nos ama individualmente, pelo nome. Deus conhece a nossa história. Deus nos criou por amor. Um amor individual, intenso, personalizado. E esse amor de Deus, justamente, como já dissemos, se concretiza na proteção de Deus e no seu encaminhamento sobre nós nesta vida e a sua espera por nós quando esta vida se concluir. Então, que este domingo nos anime a confiar em Deus, a saber que o mal existe e haverá pessoas que praticarão o mal contra nós, mas é preciso acolher com serenidade, não com revolta e muito menos com vingança, sabendo que Deus está do nosso lado, não do lado dos maus, e que com Deus nós podemos tudo. Que o amor de Deus seja sempre a nossa esperança e nos leve para frente em todas as necessidades que nós temos. Bom domingo e boa semana. Obrigado pela carona.